Boa noite, Luís Marcos Mendes, bem-vindo a mais um Jornal da Noite. Estava-me a dizer há pouco que saiu da política ainda sem cabelos brancos. Isso foi há quanto tempo? Há 8 anos, sensivelmente. Há 8 anos. E tem saudades da vida política ativa? Não, isso não tenho. Não tenho. Às vezes tenho saudades só da parte das campanhas eleitorais. Sempre gostei muito de fazer campanhas eleitorais. Do resto, não. Porque nunca se esqueça que aquilo que cria muito stress e eu estive lá muitos anos. Aos 18 anos tive o meu primeiro cargo, me recordo, autarca. Aos 28 já estava no governo. E depois foram 22 anos seguidos, portanto, já dei para esse peditório. Muito bem, no Perdidos e Achados desta noite encontramos-lo aqui no estúdio da SIC para o habitual comentário. Vamos começar pela notícia que tem marcado a última semana, sem dúvida, a prisão de José Sócrates. Vamos falar deste assunto em vários capítulos, a começar pela parte mais jurídica deste processo. Demos a notícia da entrada de um habeas corpus, não é necessariamente uma coisa muito importante, até porque poderá eventualmente ser contestado, mas vai haver agora passos próximos da Justiça. Quer explicar-nos? É advogado, claro, também tem conhecimento disso. Com todo o gosto, sem amassar as pessoas, mas de uma forma simples. Portanto, há uma semana tinha sido a detenção para interrogatório, depois houve o interrogatório, as medidas de coação, foi aplicada a medida máxima, digamos assim, aquela que é mais dura, e que tem a ver com a avaliação que o juiz fez, nenhum de nós sabe qual é a fundamentação, só está no processo, e agora esta medida vai ser avaliada, tanto quanto se sabe, digamos assim, em 2 planos. Primeiro, que é o primeiro passo já a ser decidido no Supremo Tribunal de Justiça na próxima quarta-feira. É a questão do, como você dizia, do habeas corpus. Do habeas corpus, sim. É uma figura que se usa muito raramente, que está prevista na Constituição e que está prevista também no Código de Processo Penal, artigo 222, e que tem a ver com que normalmente é utilizada quando há um erro, uma ilegalidade grosseira, muito forte, muito manifesta. Bom, e pode ser qualquer pessoa. E foi o caso de um jurista, ao que parece, de Vila Nova de Gaia, que apresentou, digamos assim, este habeas corpus. Tem que ser decidido em 8 dias, vai ser decidido no Supremo na próxima quarta-feira. O que é que me parece? Face aos 3 fundamentos que estão no artigo 222 do Código de Processo Penal, que é a incompetência do juiz para tomar a decisão, que é os prazos estarem ultrapassados, que é a matéria não poder ser enquadrada nesta figura, parece-me que dificilmente tem sucesso. Portanto, não é de prever que o habeas corpus tenha sucesso, o que significa que tudo se vai manter na mesma. Depois vamos esperar pela reavaliação da prisão preventiva e pela avaliação do recurso que vai ser... Antes disso, porque a reavaliação é de 3 em 3 meses. Mas há um recurso, porque a defesa do José Sócrates anunciou que ia recorrer da decisão do juiz Carlos Alexandre. E até o advogado deu a entender, ou disse mesmo, que o recurso seria já apresentado já na próxima semana. O que é que se segue? É um recurso, portanto, para o Tribunal da Relação, portanto, é apresentado, depois o Ministério Público tem 30 dias para contra-alegar e depois haverá a decisão. Que em princípio, já será no final do ano ou em janeiro, não sei. Tem que se ver depois os prazos. E, portanto, esse vai ser um momento importante. Porquê é que vai? Porque já é um Tribunal Superior a analisar. E, portanto, se for confirmada a medida de prisão preventiva, evidentemente que é uma vitória do ponto de vista da acusação. Se, ao contrário, for alterada e, portanto, o recurso tiver sucesso, evidentemente que a defesa ganha um novo elan. Portanto, vamos ter que aguardar, porque nenhum de nós, mesmo conhecendo a matéria do direito, evidentemente conhece o processo. Terceiro, eu acho que há um terceiro dado aqui nas próximas semanas ou meses, digamos assim, que também pode ser importante ter em atenção e que tem a ver com o crime de corrupção. No fundo, José Sócrates está indiciado, porque veio a público, por 3 crimes. Branqueamento de capitais, fraude fiscal agravada e corrupção. Relativamente à corrupção, há aqui uma coisa que eu deixo no ar, que é uma curiosidade. Quem o corrompeu? Não, que é assim... Corrupção significa que alguma entidade pública, digamos assim, concedeu aqui algum conjunto de favores, alguém recebeu algum conjunto de favores e há troca de contrapartidas. A grande questão aqui que se coloca é a seguinte: são apenas estes os arguidos indiciados por corrupção ou haverá outros? E porquê é que eu digo isto? Porque um primeiro-ministro, ao contrário de um ministro, ou de um secretário de Estado, ou de um diretor-geral, ou de um dirigente de uma empresa pública, um primeiro-ministro dá orientações, mas não toma decisões de adjudicar obras, empreitadas, parcerias, de fazer contratos. Isso ou são ministros, secretários de Estado, ou são dirigentes
da máquina do Estado. E, portanto, aí ter existido corrupção, temos que ver exatamente o quê, onde e se eventualmente há outros arguidos. Este eu acho que vai ser um ponto de interrogação, é que alguém vai ter que responder, digamos assim, mais semana, mais mês, menos mês. Será a Justiça, com certeza, a responder a isso, não só desse ponto de vista, mas também quem foram os corruptores, ou seja, quem são os privados que terão, de alguma maneira, corrompido o poder público, não é? Do lado privado e do lado público, quem tomou também decisões, sobretudo por este ponto. Um primeiro-ministro pode, quando muito, dar orientações, mas não é ele que toma decisões. Vamos ver. Esta prisão suscitou várias reações, desde já neste Congresso. Ouvimos esta tarde, na hora do almoço, António Costa falar num choque brutal para todos os socialistas, embora não tenha referido o nome de José Sócrates, mas obviamente que se referia a este caso. Mário Soares foi imediatamente visitá-lo à prisão. O próprio Sócrates já falou da sua situação por 2 vezes. Como é que avalia estas reações? Acho o seguinte, primeiro António Costa. Eu já o tinha elogiado aqui há uma semana e volto a elogiar. Acho que António Costa tem estado bem. Definiu uma linha de orientação, que ainda por cima me parece corretíssima, que é separar o que é jurídico daquilo que é da política, separar as amizades, as solidariedades daquilo que tem a ver com a política e, portanto, tem mantido esta linha e correto. Mais do que isto, eu acho que ele mostrou que foi respeitado nesta sua orientação, porque, como se tem visto, em particular no Congresso, de facto toda a gente sublinha aquela orientação que ele definiu. Portanto, acho que foi lúcido e teve autoridade para impor a sua orientação. E bem. Quanto a Mário Soares fez, enfim, declarações como, enfim, já estamos habituados nos últimos tempos, manifestamente exageradas, mas eu preferia não acrescentar muito, por respeito sobretudo ao passado de Mário Soares. Prefiro recordar o passado bom de Mário Soares em prol do país, em vez de estar a sublinhar as infelicidades do presente. Amanhã diz que vai ao encerramento do Congresso, pode ser que volte a falar do assunto. E, portanto, passemos à frente. Agora, eu acho que o ponto aqui importante é Sócrates. José Sócrates está a ser um detido, prisão preventiva, diferente do habitual. E vai ser, na minha opinião, diferente do habitual. E eu acho que este caso vai ter uma novidade. Nós não vamos ter um processo a correr. Eu acho que nós vamos ter 2 processos a correr. Vamos ter um processo judicial, normal, nas instituições da justiça, em que há acusação, em que há defesa, aquilo que se conhece, todos os casos. Mas aqui vamos ter um outro processo. Um processo na praça pública, um processo nos mídias, em que o grande protagonista vai ser José Sócrates, que umas vezes vai fazer declarações, já fez 2 no espaço de 3 dias, outras vezes vai dar entrevistas, ou seja, vai estar permanentemente, digamos assim, a exercer aquilo que ele considera o seu direito de defesa. Isto vai ser uma novidade. E entende isso de uma maneira negativa? Não, entendo isto como uma novidade. Isto é uma novidade. Vamos ver os efeitos que isto tem. E porquê é que ele faz isto? Eu acho que ele faz isto porque ele é um político. E é o chamado animal feroz. Portanto, as declarações que ele fez são uma pessoa igual a si próprio, ao ataque e usar a mediatização. Agora, ele faz isto com o objetivo de quê? Normalmente os processos, como é que são? Há fugas de informação do lado da investigação. E não muito mais do que isso. E eu acho que agora vamos ter essa parte. E vamos ter do outro lado, permanentemente, José Sócrates na praça pública. Deixa-me fazer esta pergunta. Eu não acha que ele consegue fazer isso porque consegue ter algum tipo de ascendente dentro da prisão para conseguir fazer isso? Não, nem todos os presos conseguem falar desta maneira posterior. Sim, mas desde Carlos Cruz, há uns anos atrás, que houve uma decisão judicial a respeito de uma entrevista que Carlos Cruz queria dar, que veio, digamos assim, clarificar as questões e, digamos assim, isto hoje passou a ser possível. Portanto, digamos assim, há alguma jurisprudência nesse sentido. O ponto aqui, bom, e acho que se em algum momento não for autorizado a dar uma declaração ou a fazer uma entrevista, eu acho que ele vai fazer disso um caso e fazer-se de vítima. Ou seja, agora, o ponto para mim aqui é o seguinte, isto é uma novidade. Não sei se vai cansar as pessoas, se não, se vai ter algum efeito. No processo em si, tenho dúvidas se tem algum efeito. Porquê? Porque os juízes, de modo geral, gostam muito de decidir serenamente e friamente com base nas provas e não com base em condicionamentos políticos ou mediáticos. Mas vai ser uma novidade e vai ser uma curiosidade. É José Sócrates igual a si próprio, ou seja, um político
vai usar as armas da polícia. Ele bem diz que se vai defender com as armas do Estado de Direito, mas eu acho que ele vai tentar defender-se mais com as armas da mediatização. Muito bem, esta semana também, além da prisão de José Sócrates, ontem tivemos a condenação de Duarte Lima a 10 anos de cadeia. Foi o primeiro político condenado a uma pena tão pesada. A justiça está a mudar? Há algum paradigma novo na justiça portuguesa? Eu acho que está. Eu já lhe tinha dito isto aqui há uns 2 meses, quando foi da condenação de Armando Vara. Eu acho que está a mudar a 2 níveis, no plano das decisões e no plano das investigações. No plano das decisões, veja, uma pena pesada no processo de face oculta, por exemplo, em relação a Armando Vara. Não apenas ele, mas desde, no caso dele. Maria de Lourdes Rodrigues, pouco tempo depois, foi uma condenação com pena suspensa, mas foi pesada. E agora, Duarte Lima, pesadíssima. Nunca um político tinha sido condenado a 10 anos de prisão efetiva. E, portanto, eu acho que há aqui uma mudança de paradigma. E que tem muito a ver, por exemplo, com o que a magistrada que ontem que tomou a decisão relativamente, que leu o acordo relativamente a Duarte Lima, dizia que é uma sanção pesada para não ficar dúvidas na sociedade, que não há laxismo perante certo tipo de comportamento. Segundo nas investigações, eu acho que desde que esta Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, entrou em funções, tem-se a sensação que a Justiça, em termos de investigação, está mais profissional, mais liberta e mais ativa. É uma crítica a Pinto Monteiro? Eu nunca fui um apreciador do mandato de Pinto Monteiro. Eu prefiro este tipo de intervenção, digamos assim, do Ministério Público digamos assim, neste ciclo. Eu prefiro. E porquê? Porque é que eu acho isto positivo? Eu acho positivo porque é um sinal para a sociedade de exigência, de combate à impunidade e de dissuasão do crime. E a este respeito há 2 coisas desta semana que me parecem um bocadinho contraditórias. Viu esta semana, a propósito, José Sócrates, muita gente a dizer: mas aqui há muita exigência, muito isto, muito rigor, muita pena, mão pesada. Bom, e assim, entendamos, as pessoas andaram durante muito tempo a dizer que a justiça só chegava ao peixe miúdo, que não chegava aos fortes e aos poderosos. Quando chega aos fortes e aos poderosos, nós não podemos dizer que Del Rey que está a exagerar. Evidentemente, tudo tem que ser fundamentado, mas tem que haver um mínimo de coerência. Segundo ponto, também vi as pessoas dizerem, muita gente, dizer, fugas de informação são inaceitáveis, isto é muito negativo, a justiça não pode comportar-se assim. Eu concordo, mas atenção. Mas fugas de informação têm existido em todos os casos. Não é no caso de José Sócrates, foi antes nos vistos Gold, no processo BPN, Duarte Lima, têm existido sempre, são sempre detestáveis, sempre. Agora, o que não podemos é, como diz Rui Ramos no Observador, dizer as fugas são boas quando têm a ver com os adversários e são más quando são os amigos. E, portanto, eu diria o seguinte, as fugas de informação e as violações de segredo de justiça, na minha opinião, são sempre más, mas não tem havido apenas um peso, mas tem havido, digamos assim, aqui alguma uniformidade, é em todos os casos. E, portanto, eu diria, a justiça está a mudar. Está, na minha opinião, pode haver, aqui ou lá exagero, mas na minha opinião, eu acho que isso é um sinal positivo para a sociedade. Muito bem. Em termos de ondas de choque política, esta detenção vai ter ainda mais consequências? Maria João, Tens falado muito nas consequências nas legislativas. Sobretudo para o Partido Socialista, evidentemente, não é? O resto basta ver, hoje, Congresso, toda a gente perguntava aos delegados o que é que pensam deste assunto. Eu vou dizer aquilo que penso de maneira um pouco diferente de algumas opiniões que já ouvi. Eu acho que há coisas que são evidentes. Primeiro, que isto é um embaraço para o PS no imediato. Basta ver o Congresso de hoje, parece um velório. Isto suspende um pouco a dinâmica de vitória que o PS tinha. É verdade. Estão todos um bocadinho acabrunhados. Isto vai, digamos assim, dar algum ânimo aos adversários, sobretudo PSD e CDS? Vai dar. Já se nota também. Isto vai durar durante algumas semanas e alguns meses, não tenho uma dúvida quanto a isso. Para mim, isto é evidente. Agora, há outra coisa que eu já não acho evidente. Há aqueles que acham que o caso José Sócrates vai ter uma influência importante ou decisiva nas eleições daqui a um ano, eu tenho dúvidas. Para dizer que tenho a certeza que não vai ter. Ou seja, evidentemente que isto prejudica o PS, mas daí a pensar-se que o PS, só por causa disso, vai perder as próximas eleições, eu acho que vai uma diferença enorme. E, portanto, não é querer ser desmancha-prazeres para alguns da maioria que acham que já ganharam, mas acho que, se tiver os pés bem assentos à terra, não vai ser assim. Mais ainda, pode, a dada altura, por paradoxal que pareça, António Costa até beneficiar alguma coisinha com isto. De que maneira? Pode apresentar-se, ou ser apresentado hoje à manhã, como vítima.
vítima de um caso que é duro, mas que não é da culpa dele, nem da responsabilidade dele, e sabe que em Portugal o ser-se vítima é sempre pagante. As pessoas têm alguma pena de quem é vítima. E então em que situação deixa isso o Governo nesta altura que vai defrontar António Costa nas eleições? Diria que, numa imagem muito simples, toda a gente entende é assim, se a maioria quer ganhar as eleições, deve pedalar a sua própria bicicleta. E não olhar tanto, ou nem contar tanto com os problemas e as dificuldades da bicicleta alheia. Eu acho que, para bom entendedor... Ora, muito bem, ficou aí uma bela imagem ciclista. Estávamos a falar do Congresso do PS. Hoje tivemos um discurso de Sampaio da Nova, um dos independentes que António Costa prometeu levar a este Congresso. Como é que ouviu o discurso? É presidenciável este discurso? Acho que sim, mas deixe-me só, antes de chegar aí, 2 ou 3 notazinhas sobre o Congresso. Primeiro, acho que o Congresso está a ser um Congresso muito triste. Sim, isso aqui que parecia um velório há pouco. Parecia, de facto, um velório. Com exceção das intervenções de António Costa, de Manuel Alegre e de Sampaio da Nova, que inflamaram um bocadinho o Congresso, o resto tem sido uma maçada. Segundo ponto, a intervenção de António Costa foi um bocadinho mais do mesmo. Esperamos mais amanhã. Ou seja, eu acho que o país quer, apesar de tudo, saber um bocadinho como é que António Costa vai responder aos problemas que existem de forma diferente do atual governo. Terceiro, amanhã também vamos ter uma coisa curiosa. Eu estou convencido que António Costa vai afastar os principais socráticos, digamos assim, dos cargos principais de direção, mas só amanhã se saberá. Agora, a novidade do Congresso é aquilo que você disse. É Sampaio da Nova. São as eleições presidenciais. E eu vou dizer aquilo que eu penso de uma forma muito rápida. Eu acho que António Costa convidou Sampaio da Nova para ir falar a este Congresso, não foi de forma inocente, foi de forma deliberada e intencional. Fazer um teste? Sim, com este objetivo. Se o candidato, digamos assim, natural... Não é António Guterres? O candidato natural do PS às presidenciais será António Guterres. Mas ninguém sabe se António Guterres avança. Não sabe. Ninguém sabe se ele pode, se ele quer... Vai para as Nações Unidas. Ou se não quer. E António Costa, que é um político experimentado, que não dá ponto sem nó, tem que ter uma alternativa na mão. E tem que ter agora, não pode ser mais tarde. E, portanto, quando convidou vários independentes, foi, sem desprezo por esses outros independentes, foi um bocadinho para justificar Sampaio da Nova. E Sampaio da Nova fez o discurso de candidato a candidato. Veja bem, porque, olha, cravo encarnado na mão, o sinal para a esquerda. Rassemblement à esquerda. Todo o apelo a dizer que temos que unir à esquerda. E depois dizer, num momento destes, todos temos que estar disponíveis. Portanto, é o candidato a candidato. Pode até, ouça, ele até pode ser pouco conhecido. E ainda é, mas é uma pessoa que tem ambição, tem prestígio académico e é um bom orador. Eu acho que está aqui um candidato a candidato para a hipótese de não ser António Guterres. Ouvimos aqui na reportagem que passou antes, Marcelo Rebelo de Sousa dizer que tem a ideia fixa que ele será candidato a Belém. O Expresso hoje diz que ele diz que só depois do verão, ou na altura do verão, é que vai ter uma decisão. Com certeza, eu acho que você observa muito bem. Eu acho que é o outro dado deste fim de semana. Foi no Congresso do PS, mais à esquerda, e mais ao centro, à direita, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo diz hoje ao Expresso que, no fundo, ninguém deve avançar até ao verão, até ao fim do verão. Como quem diz, olha, se alguém avançar da minha área, atenção que eu posso decidir nessa altura. Ou seja, é um sinal de que ainda não desistiu da ideia. Eu, pessoalmente, apoio essa ideia, veremos se ele vai avançar. Mas há, portanto, mais à esquerda e mais à direita, dois sinais positivos esta semana. E o do Marcelo não é irrelevante. Temos pouco mais de um minuto, vamos avançar já, porque eu sei que vai trazer aqui uma notícia. Sim. Os testes de stress, afinal, não são só na banca, são também nos seguros. Exatamente. É assim, tivemos testes de stress na banca. Testes de stress também nos seguros a nível europeu, desencadeados pela Autoridade Seguradora Europeia, que de resto é europeia, mas é presidida por um português. E porquê é que isto é importante? Porque os seguros também tratam de poupanças e dos dinheiros dos clientes. É, portanto, preciso ver se as empresas estão sólidas. Isto é bom para as pessoas. Pois bem, segunda-feira vão sair os resultados destes testes de stress a nível europeu. E há aqui uma notícia menos boa e há uma notícia boa. A notícia menos boa é que as seguradoras de países como Portugal, Grécia e Irlanda podem ser um pouco penalizadas, fruto de uma grande exposição à dívida pública. A boa notícia é esta. Portanto, não vale a pena haver preocupação. Isso para as pessoas não eu vou explicar muito simples. A boa notícia é esta. Isto são simulações das regras que vão entrar em vigor em 2016. Portanto, há 2 anos aqui para fazer pequenos reajustamentos de capital.
Portanto, e em segundo lugar, o Instituto de Seguros divulgou ontem uma nota, segundo a qual, pelos próprios exames que o Instituto de Seguros fez, cá dentro, as empresas não estão numa forma desafogada, em termos de capital, mas estão numa linha positiva. Portanto, há aqui uma notícia menos boa, mas há aqui a notícia boa de que isto não tem motivos de grande de preocupação. E, portanto, queria aqui também alertar as pessoas, que julgo que é útil, com toda a verdade. Muito bem. Chegamos ao fim. Sei que queres fazer uma nota final apenas. Queria fazer uma nota final para sublinhar e apoiar e felicitar o Alentejo pela circunstância do canto alentejano ter sido considerado património material da humanidade, decisão da Unesco. Tínhamos tido essa decisão o ano passado relativamente ao fado, e este ano temos a ver com o canto alentejano e, portanto, eu acho que é muito bom. Deixe-me só dizer que estamos a ouvir o rancho dos cantadores da Aldeia Nova de São Bento, de Serpa. Claro. É assim que fechamos o jornal. E sabe que ainda por cima eu gosto imenso do Alentejo. Eu sou minhoto, como julgo que sabe, embora vendamos o eu sou um minhoto, dos minhotos que mais gosta do Alentejo e, portanto, uma palavra de felicitação aqui ao Alentejo. Aqui fica ela, fica também a voz destes cantadores. Despeço-me de si até ao próximo fim de semana. Por mim também é tudo. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.